Oi, pessoal. Repetido aqui, eu sou a Beatriz. Eu vim falar sobre animações implícitas e como usar algumas delas para deixar o seu aplicativo um pouquinho mais dinâmico. Então, só falando um pouco mais de mim, eu fiz sistema de informação pela FIAP, hoje eu sou consultora de desenvolvimento pela TOFWORKS e eu sou Community Organizer da Flutter Nation, que é uma comunidade de Flutter de São Paulo. A gente faz mais coisas presenciais, mas temos aí planejando algumas coisas online. Eu programo majoritariamente Node.js e Flutter. Primeiro introduzindo aqui o que são essas animações implícitas. Elas são widgets que servem para criar animações, só que eles são muito simples de usar, porque a maior parte das animações está feita. Então, quando você vai se preocupar com uma animação no seu aplicativo e você for fazer ela assim, raiz, né, como se dizer, você vai ter que pensar, essa minha bolinha aqui que eu fiz, ela vai para cima 15 pixels em tantos milissegundos e depois para baixo, depois em tantos segundos. E isso pode dar muito trabalho, existe um conhecimento matemático meio mirabolante, mas esses widgets que eu vou te falar, eles estão prontos, você só vai dar uns valores e depois mudar. Então eles funcionam assim, você constrói o widget a primeira vez na tela com um valor. Então pode ser um id, um pad, um height, um color. E aí você modifica ele. Quando você dá um set state ou você reconstrói esse widget, essa mudança vai ser animada. Então se você mudar a largura dele, esse aumento ou diminuição da largura vai ser animada automaticamente pelo widget. Esses widgets são vários, tem uma lista. Então você tem Animated Align, Container, Default Text Style, que você vai mudar o formato do seu texto de forma animada, opacidade, mas eu vou falar de alguns aqui que vão ser o Animated Container, o Animated Padding, o Animated Opacity e o Animated List. Eu fiz um exemplo para cada um desses widgets. Então eu vou começar com um dos mais simples, que é o Animated Opacity. Ele tem alguns parâmetros, na hora de você implementar, você tem que ir lá e preenchendo primeiro a opacidade, a duração da animação, então eu quero que dure 500 milissegundos ou 5 segundos, etc. E a curva dessa animação. Aí a gente vai falar um pouco de curva de animação mais pra frente. Então, primeiro aqui dando um exemplo do que eu fiz. É bem bobinho, você fica mexendo no switch e você faz um fade in e um fade out num widget. Esse widget que eu fiz, ele foi eu que construí, então eu só peguei um cardzinho bonitinho que eu tinha feito e botei ele dentro de um Animated Opacity. E aí tem um pouquinho do código que eu fiz. Eu usei esse bool visible para controlar se eu quero opacidade ou não. Então aqui no meu Animated Opacity, quando eu implementei, eu falei assim, olha, se o widget estiver visível, se eu quiser que ele seja visível, a opacidade dele vai ser de 1 inteiro, então ele vai estar 100% visível. E se não, eu quero que seja de 0. E uma duração de 1,5 segundo ali, né? 1500 milissegundos. E eu estou usando uma curva linear. Significa que ele vai linearmente diminuindo, né, o valor até chegar a 0. E aí esse é o construtor do cardzinho que eu criei. O switch foi programado de forma bem simples. Eu só dou o set state nessa minha variável visible para o valor que ele está recebendo. Então, se o switch vai estar ligado, vai vir um true, se ele estiver desligado, vai vir um false. E aí vai acontecer um toggle nesses valores também. E aí tem aquele efeito super legal que eu mostrei. O segundo é o Animated Container. Esse é bem legal que você pode modificar várias propriedades dele. Então, ele tem largura, altura, cor, o alinhamento das coisas dentro desse container, a duração da animação e a curva. Então eu mexi nesse meu exemplo com a largura e a altura e a cor. Eu não mexi no alinhamento que eu não queria botar dentro dele. Mas tem uns exemplos bem legais na documentação também. E vocês podem ver que vai se repetindo mais ou menos durante essas animações implícitas, os parâmetros de duração e de curva. Então você pode modificar a curva, é algo meio que padrão ali dos widgets animados implicitamente. Então o que eu fiz foi um widget assim, que você vai clicando no mais na largura e a largura aumenta.
E se você não tivesse as animações, esses aumentos e essas diminuições seriam muito bruscas. E aí, esse da cor aqui, que é o switch, ele faz essa transição super legal na cor. Aqui. Então, indo para o código aqui, a gente tem um bool de cor, porque eu usei um switch também para deixar mais fácil. Então, eu só faço um toggle na cor. Eu tenho um width e um height, que são os iniciais, que eu botei 100, que é o padrão inicial que eu vou ter. E eu tenho uma duração padrão, que vai ser de 1 segundo. Por que eu botei a duração? Você pode ir mudando a duração conforme as animações que você fosse fazer, porque às vezes você quer, por exemplo, que a cor mude mais rápido que a largura, porque a cor é aquela transiçãozinha, às vezes você quer que seja algo mais rápido, ou então mais duradouro. Então você pode também ficar modificando o valor de duração quando você dá o set state para fazer as animações diferentes, já que a gente tem aqui 3 parâmetros diferentes. No Animated Container, pensando aqui, eu botei a duração, o height e o width conforme as minhas variáveis, e o color eu fiz um togglezinho também, que nem no anterior com a opacidade, só que aqui eu botei 2 cores. E aí aqui é bem parecido com aquele switch que eu tinha feito, eu só estou botando a duração de 1 segundo também. Se você quisesse modificar a duração para as cores, você poderia colocar aqui. E eu mudei o valor da minha cor, né, conforme o switch tá ativado ou não. E aí, para deixar mais bonitinho, eu só botei as cores aqui. Quando ele tá ativo é azul, quando ele tá inativo é o roxo, para acompanhar a cor desse toggle aqui. Aqui no height e no width, eu fiz os botões, né, que são os floating action buttons, só que é porque eu gosto dele redondinho. Eu achei que ficou bem legal a aparência dele. E eu fiz como? Eu criei um botão, personalizei ele com o ícone, né, de adicionar ou subtrair, e eu fiz o onPressed dando um set state e modificando o width ou o height, seja incrementando ou seja diminuindo. Só com essas modificações, né, só com essa implementação, você consegue já animar ele desse jeito que eu fiz. A única coisa que eu fiz a mais no código que está no meu GitHub, que eu tirei aqui só para ficar mais simples de entender, foi adicionar os limites. Eu não queria que o width ficasse muito grande e extrapolasse o tamanho da tela. A mesma coisa, o height, né, eu botei dentro de um scrollable, né, de um single child scroll. Eu acho que esse é o nome. Às vezes eu falo os nomes dos widgets e eu falo tudo fora de ordem, então não liguem. E com esse scroll eu posso aumentar o height quanto eu quiser, mas o width eu botei para ele ter um limite e ficar dentro da tela. E eu tenho desses para diminuir, então diminuir eu só deixo no máximo 10 de tamanho, não menos que isso, porque eu não quero que ele suma, nem que o valor de tamanho, de altura ou de largura fique menor que 0. Então tem o Animated Padding, esse eu gostei bastante do resultado, e aqui que eu vou falar mais sobre curvas também. Então a gente tem o padding, que vai ser a margem interna do nosso widget, uma duração da animação, né, e a curva. E dando foco aqui na curva, porque deixou um resultado bem legal nessa parte do aplicativo. Então, mostrando aqui o videozinho do que eu fiz, eu faço a bolinha cair, e também ela pula para voltar lá para cima. Eu acho que ficou bem bonitinho o efeito que eu fiz, ficou bem legal. E como é que eu fiz isso, né? Como é que eu fiz esse efeito de ficar pulando um pouquinho, tanto para cima quanto para baixo? Primeiro eu setei os valores, né, que eu queria de distância, de padding. Topo, o de baixo, os iniciais, topo de baixo. Então ele começa lá no topo, um pouquinho separado do topo da página, então botei um 10. E o bottom, ele vai ficar bem avançado, né? Embaixo, ele fica lá em cima, então ele vai ficar aqui só para mostrar. Aqui eu já tinha clicado, aqui ó, só um pouquinho, 10 aqui, 340 embaixo. E eu verifico se ele tá no topo ou não, porque aí eu faço uns ifzinhos. E só pra aqui de deixar um pouco mais claro, eu tenho o texto da ação quando ele tá em cima. Então, quando ele tá em cima, eu aperto no botão, ele cai.
e quando ele está embaixo e eu aperto o botão, ele vai pular para chegar lá em cima de novo. Então o que eu fiz aqui foi criar um container com height de 400, porque eu sei que que eu nunca vou ultrapassar esse height. Eu queria que tivesse um valor bem especificado para ele chegar no bottom, para que você pudesse ver ele quicando. Então eu coloquei aqui no meu pad esses valores, né? O top e o bottom apenas. Muita gente usa o Edge Inserts All, e aí você consegue fazer o container ficar mudando, né? De width e height. Porque o container vai tentar ocupar 100% do espaço do pai dele. O curve, eu usei o curve bounce in e o curve bounce out. Então o curve bounce in é aquele que, né, vai aumentar o valor conforme ele vai chegando. Então ele vai fazer assim, então o valor vai descendo e ele dá umas puladinhas no final. Então ele tá indo do topo para baixo e ele dá umas puladinhas. E o bounce out é meio que o oposto. Por isso que dá aquele efeito legal, que ele vai pulando no início e sobe, e aí ele vai descendo e pula no final. E o meu container eu só fiz uma bolinha de 50 por 50, né? Bem simples e vermelha. E aí, quando eu clico no meu botão de pular ou cair, o que ele faz? Ele vai trocar o valor do top para 340, então eu vou ele descer ali 330 pixels, né? E o valor do bottom vai ficar só com 10. Então ele vai acompanhar essa queda da bolinha. Qual é o grande diferencial dessa animação? Eu só fiz a bolinha descer a tela com o padding, aumentando o padding em cima e diminuindo o padding embaixo, e subir, que é aumentar o padding embaixo e diminuir o padding em cima. Nada demais. Porém, a modificação, o diferencial dessa animação que ficou tão legal foram as animações. Então eu vou tentar abrir aqui para vocês sem ferrar com tudo isso aqui. As animações do Flutter são bem legais. Essas curvas de animações estão todas prontas e vocês podem ver aqui vários exemplos de curvas de animação diferentes. Então eu tenho o Bounce In, por exemplo, que ele vai começar pulando e depois vou subir, que é o que acontece aqui nesse Transition, se vocês conseguirem ver. Deixa eu ver. Isso aqui vai funcionar? Isso. Então, aqui vocês podem ver o diferencial que vai dar em tipos de animação que você fizer, de rotação, de scale, opacidade e de movimentação, que é o que eu estou usando. Tem o Bounce In, Bounce Out e o Bounce Out que eu usei, porque eu fiz um para cima e um para baixo, acabei usando eles. Tem vários outros tipos de curva, todas exemplificadas, e você pode usar nesses tipos de animação que a gente está fazendo. Então, até mesmo naquele de opacidade, eu tinha uma opção de curva. Se você não põe curva nenhuma, vai usar essa curva linear aqui, que é só os valores sendo passados linearmente. Então, ela vai subir num ritmo constante ou descer num ritmo constante. Não? Ok. Agora eu vou falar da Animated List, que é um widget bem legal, que pode deixar o seu aplicativo bem dinâmico. Ela tem alguns parâmetros, que é uma key, né, que é uma identificação que vai ser usada para você conseguir inserir itens da lista. O Item Builder, que vai construir os novos itens, e esse Initial Item Count, que vai começar que se a sua lista não começar do zero, é a quantidade de itens que vai ter inicialmente. Tá? Minha lista não vai começar zerada, então eu botei um Initial Item Count. E a animação que essa Animated List vai ter é essa aqui, onde eu clico no mais e ele desce um pouquinho e insere o item nessa lista assim. Ficou bem legal. É uma animação bem clássica para lista, quando você está mexendo com Flutter. O que você faz por exemplo, você vai ter a sua lista, que você vai pegar de algum lugar, não sei de onde, e você tem a key dessa sua Animated List, tá? Do estado dela, para você conseguir colocar itens dentro dessa lista. E você vai construir sua Animated List, então você tem a key dela, que você criou aqui em cima, o Item Builder, que é um método que vai receber o seu contexto, o index que você está inserindo e a animação.
E eu vou fazer esse size transition, que faz aquele efeito que eu mostrei para vocês no vídeo. Passando aqui para o size factor a animação. E fazendo o quê? Inserindo um cardzinho com um list title, que é bem simples. E aí o initial item count vai ser mylist.env, que no caso é 5. O botão é bem simples também, eu fiz um float action button. E quando ele é pressionado, eu insiro um item no 0 da lista sempre, porque eu queria que ele fosse sempre adicionando no topo. Tá? Mas se você quisesse adicionar no final, você teria que botar o index do final da sua lista aqui. E aí eu venho e modifico a minha lista colocando, né, um item novo e um spread operator aqui da minha lista. Então eu criei um array novo, né, com um item novo que eu tô adicionando e todo o resto da minha lista e substituí o que eu tinha antes. E aí a gente tem esse efeito super legal que eu mostrei pra vocês. Concluindo aqui a minha apresentação, essas animações, eu acho que principalmente para quem está iniciando e nem iniciando, às vezes você só não tá, você tá aprendendo várias outras coisas e não tá com tempo de aprender animações em específico para o Flutter, eles podem deixar o seu aplicativo muito mais dinâmico e dar um grande diferencial assim para um aplicativo que não tem animação nenhuma. O código está aqui no GitHub. Então, Beatriz Herculano Implicit Animations. Se vocês quiserem ver os limites que eu coloquei, o código completo, até mesmo como eu fiz aquele card que eu usei no Fadeout, tá aqui dentro. E muito obrigada, pessoal. Aqui tem o meu dev.to. Então, eu faço algumas publicações de Flutter nele. A minha comunidade tem uma série sobre os widgets semanais. A gente tá tentando manter o ritmo, tá um pouco difícil, mas a gente continua tentando. Meu GitHub, o meu Twitter, você pode me seguir, eu faço publicações de dev lá. E o meu LinkedIn, quem quiser mandar o convite aí, pode conectar comigo. É isso.